Pessoal, uma excelente noite para todas vocês. Nós estamos aqui para mais um encontro das nossas mentorias ao vivo. Sempre gosto de trazer aqui convidados que são especialistas nas suas respectivas áreas e o assunto de marketing, posicionamento, vendas, são assuntos que sempre vocês me perguntam e eu já estava aí, já tinha comentado com vocês que traria este assunto, mas traria um convidado para poder falar a respeito, que entende mais do assunto que eu, didaticamente, para poder ensiná-los e que tem mais experiência especificamente no setor. E não conheço ninguém melhor do que o Lucas, que é um grande especialista na área, me atende vários colegas, vejo o sucesso que ele tem, vejo o posicionamento dele, que ele fez tanto com a própria carreira pessoal, quanto o que ele fez aí na de outros profissionais que são referência também no mercado. Então, será uma aula para vocês e será uma aula para mim também poder acompanhar as dicas dele aqui, interagir, com certeza farei perguntas também e fica aí disponível para que vocês possam fazer perguntas e posteriormente, quem quiser investir mais nessa parte de marketing, tá aí um excelente profissional para que vocês possam conhecer mais e investir, ok? Lucas, prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos aí muito felizes com a sua presença. Pode ficar à vontade para você poder fazer sua apresentação. Pode ficar à vontade aí para poder conversar conosco, tá? Vamos aprender muito com você. Então, o prazer é todo meu, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de trocas. Aqui é mais um espaço para a gente agregar, contribuir um na jornada do outro, porque não existe saber absoluto, né? Existe aquilo que a gente tem de experiência teórica e prática e a gente compartilha a partir das experiências, aquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, para que aquilo que funcionou funcione para outros profissionais e aquilo que não deu certo a gente também passe para frente para que esses erros ou entraves possam ser tirados aí do nosso caminho, da nossa jornada. Então, é isso. Quero começar falando um pouquinho da minha jornada aqui com vocês, na estética principalmente, porque eu acho que é muito importante quando a gente se identifica com um nicho, para a gente falar com propriedade, para a gente trazer principalmente algo do universo que vai gerar essa conexão imediata aí dentro do mercado de atuação de vocês. Então, muito prazer mais uma vez estar aqui, poder falar sobre um assunto que eu gosto bastante. E eu trabalho com marketing há 5 anos, exatamente há 5 anos e 4 meses, e 3 meses, né? Encerrando março. Entrei de paraquedas na pandemia, tudo que eu aprendi foi do zero, foi assim, na raça. E antes me formei como psicólogo, fiz psicologia, me especializei em cognição e comportamento humano, e depois, quando eu comecei no marketing, eu fiz uma especialização em vendas e, e marketing, um MBA em marketing. Então, hoje, é, mais a vivência prática e mais o chão que eu construí com profissionais, clínicas. Eu tive a oportunidade de ajudar mais de 200 clínicas e profissionais, somando aí um faturamento hoje que chega a quase 5 milhões. E resultados que pude entregar, contribuir aí nessa jornada, que hoje são meu alicerce, hoje é o meu grande palco poder falar sobre esses erros e acertos que moldaram aí a minha trajetória pessoal e profissional. Então, hoje, assim, se as pessoas me perguntassem em 10, como seria o que eu faço em 10 segundos, eu diria que eu ajudo profissionais da estética a otimizarem os seus canais digitais, a construírem uma marca sólida para que as vendas sejam consequência desse posicionamento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu sei que é um terreno muito misterioso, muitas vezes até difícil para muitos profissionais vender. Cria-se, por um lado, oportunidades, mas por outros, barreiras, porque exige técnica, exige um saber que muitas vezes é embasado por mitos, por muitas questões que a gente vai desconstruir aqui hoje. Eu posso afirmar com certeza que vocês vão sair daqui hoje com uma nova concepção do que é fazer marketing na estética e principalmente vender de um jeito mais natural, sem precisar daquele monte de
de técnicas que a gente às vezes não utiliza para nada. Então, a minha intenção aqui hoje é ser um facilitador aí na jornada de vocês e trazer alguns insights para que vocês possam aplicar imediatamente no negócio de vocês e terem mais resultados. E no final eu preparei uma coisa super legal para quem estiver aqui engajado, quiser trocar experiências, eu deixo essa parte que é a mais gostosa ali para a gente fazer de trocas no finalzinho aqui da nossa aula. Então, eu vou ser o mais objetivo possível. Eu já vou começar assim, cravado na dor de muitos. E é uma pergunta que eu me fiz exatamente na fila de uma padaria que para mim fez todo sentido. Me destravou de baixo para cima, de cima para baixo, de todos os ângulos possíveis. E às vezes essa pergunta ela pode descer ou não descer até de maneira um tanto esquisita, como uma interrogação, né? E quando a gente se pergunta quem a gente é na fila do pão, essas respostas podem ser múltiplas, inúmeras. Então, eu gostaria que cada um de vocês se propusessem aí, num segundinho, se refletir, fazer essa pergunta e deixar aí um espaço para anotar a partir dos insights, porque ela vai ser a desencadeadora para muitos insights, para muitas mudanças em relação a quem vocês são e ao que vocês fazem. E quando eu me fiz essa pergunta, eu realmente estava numa padaria, por coincidência, e ali uma coisa muito me intrigava, né? Vou compartilhar rapidamente esse exemplo, porque ele vem muito a calhar e ele vai ser estratégico para a gente poder formular um raciocínio aqui ao entorno da venda e do posicionamento. Eu estava numa fila e a fila assim enorme, uma única atendente, e aí eu falei assim, gente, quantas pessoas tem na minha frente? Aí eu passei para observar o comportamento de cada uma delas e se havia alguma maneira ali de otimizar, até para eu poder falar com a pessoa, né? Tipo assim, do caixa ou responsável pela padaria, para que o processo de venda ali e de pagamento fosse mais rápido, porque ninguém gosta de ficar em fila. Infelizmente, no Brasil, tudo funciona a partir de fila. E quando a gente identifica, primeiro ponto, primeiro insight, quando a gente se torna um observador antes de ser um vendedor, de querer ser um vendedor, de querer ofertar algo, tudo se torna mais fácil. E a jornada, quando você conhece quem está ali próximo de você, quando você entende tudo o que está acontecendo, você consegue ter mais segurança para falar qualquer tipo de coisa para aquela pessoa que está à sua frente, seja à frente de você, atrás, seja para a pessoa que comanda todo o estabelecimento ali no caso desse exemplo, né? E a pergunta óbvia é a que a gente mais evita de fazer. E ela, às vezes, é a mais importante para a gente solucionar um conflito ou prover uma solução. Então, entender aqui quem a gente é ali na fila, no contexto, facilita muito o processo da gente prover soluções, da gente ser estratégico e da gente abrir campo, de respostas. Muitas vezes, a gente eu escutei isso muito assim na minha jornada, principalmente consultiva, trabalhando com profissionais, em que as pessoas profissionais biomédicos, injetores de modo geral, médicos e afins, todos, né, da classe, dizendo assim, eu acabo me tornando psicólogo, terapeuta dos meus clientes. Mas numa perspectiva de as pessoas, os clientes vêm às vezes para desabafar, mas eu me torno mais a pessoa quem fala, a pessoa quem precisa alimentar esse diálogo para para ter esse cliente aqui comigo. E aí você acaba criando, trazendo uma responsabilidade que não é sua. E isso cria mais barreiras do que soluções ali no nosso processo enquanto profissionais. Então, esses papéis precisam estar muito claros para que a gente venda aquilo que a gente realmente deseja e se conecte com a pessoa que a gente quer vender. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mais especificamente, para que a gente às vezes não compre, coloque, para que a gente não nos coloque em um lugar que não é nosso.
Não somos terapeutas de ninguém, a não ser quem se forma para isso e quem de fato é pago para escutar. Então, às vezes, a venda, o posicionamento, né? Eu vou falar mais de posicionamento, que está muito atrelado à venda, um sendo consequência do outro nessa engrenagem, nessa estratégia, que de fato faz com que esse processo aconteça mais naturalmente, mais facilmente. E é a gente que cria muitas vezes as barreiras para que isso não aconteça, e a gente vai desvendar isso aqui agora, com o desdobramento disso. Então, se vocês não conseguiram se responder ou entender aqui essa metáfora, né, ainda do quem é você na fila do pão, deixa isso porque vai vir insights e a gente vai ter espaço aqui para falar. Daqui a pouquinho eu vou abrir o chat também aqui para a gente fazer um momento de trocas. Mas se já tiver tido algum insight aí, se alguém já quiser compartilhar, esse é um momento aqui, é um espaço para a gente construir, elaborar juntos e sair daqui com insights valiosíssimos. E em toda em toda a minha jornada, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu tive que escolher duramente uma profissão que eu me formei, que eu amava, que eu amo, na verdade, que é a psicologia. Me serviu de ponte para fazer um trabalho muito legal no período em que eu atuei. E eu tive que escolher. Eu migrava definitivamente para o marketing ou eu seguia na psicologia, porque os dois não dava para se fazer na perspectiva de carreira, de trabalho que eu queria. E aí, uma das coisas que me fez muito refletir antes de fazer essa transição, antes de fazer essa escolha, foi me perguntar: as pessoas entendem o seu propósito? Às vezes, a gente faz aquilo, uma coisa que muitas vezes não está guiada por essa ideia de propósito. E aqui eu quero abrir um parêntese gigante para a gente poder discutir também sobre isso, porque tem muito a ver, né? Quem a gente é, quem a gente é nessa fila do pão e o que a gente está fazendo ali. Então é meio que uma continuação disso, e o propósito, ele é eu diria que é a chama, que é o combustível que vai fazer com que a gente se destaque, com que todo o nosso posicionamento, a nossa marca floresça muito naturalmente. Quando a gente faz algo que a gente está fazendo por obrigação, ou a gente sente que está num lugar errado, fazendo às vezes algo guiado ali por uma, vou chamar de obrigação aqui, mas caberiam outras palavras, tudo parece conspirar contra. A gente atrai o cliente errado, a gente muitas vezes não consegue nem chegar até o cliente, porque a gente está ali tão focado em olhar para frente, para o que está à nossa frente, e muitas vezes aqui a gente está olhando mais o problema e não consegue encontrar soluções para aquilo que está à nossa frente. Então falta propósito, falta clareza da onde a gente quer chegar, do nosso caminho, da nossa trajetória. Isso é de suma importância para que a gente estabeleça uma carreira, não vou dizer linear, mas contínua, guiada por por esse, por passos que estão sempre ali alinhados, sintonizados com um desejo que vem mais de dentro. Parece papo de psicólogo, talvez até seja nesse primeiro momento, mas isso é fundamental. Sem propósito, a gente faz qualquer coisa, menos trabalho. E para falar de venda, para falar de posicionamento, para falar de estética, eu preciso falar de propósito porque eu precisei entender, me encontrar nessa área para fazer um trabalho bem feito. Para eu poder sentar diante de um profissional e falar sobre estética, eu precisei consumir esse serviço. Eu precisei consumir mesmo como cliente, porque até então eu fazia o básico, então a minha imagem precisou ser muito trabalhada para eu mergulhar de cabeça ali, de corpo e alma, e me tornar um entusiasta desse campo que é tão gostoso de se trabalhar. Então hoje eu defendo muito a estética numa perspectiva muito gostosa, de autocuidado, de beleza, misturada com saúde, é, com investimento na gente mesmo, porque quando a gente investe na gente, o retorno ele vem duas vezes, né? Então, é, isso é uma das primeiras lições aqui para todos vocês que trabalham, que empreendem neste mercado. É preciso ter esse combustível que muitas vezes vai vir de você mesmo e não do outro.
E é o que mais acontece, né? Às vezes a gente espera que o outro valide o nosso trabalho, valide a nossa trajetória, a nossa carreira, só que isso depende mais da gente do que do outro. Então, isso aqui é o primeiro passo. Quem a gente é, em que lugar da fila que a gente está, se a gente é um observador, se a gente está mais próximo ali de tomar uma decisão, talvez, ou se a gente está como sendo um mero coadjuvante, não autor. E aí, isso é só um reforçador, né? Seguir tendências, estar num lugar ali aleatório, muitas vezes mais desvia a gente desse caminho, dessa trajetória, desse propósito, do que nos aproxima. E aí é o seguinte, nós temos como nos destacar do que todo mundo está fazendo. Porque, assim, estética é movimento, né? Assim como qualquer carreira, qualquer campo de atuação que a gente escolha, isso vai sofrendo alterações à medida que a gente tem influências externas que moldam o comportamento de quem consome aquilo que a gente vende, né? Produz ou entrega. E aí, uma das grandes, um grande viés assim meio que automático é a gente querer fazer o que todo mundo está fazendo. Vou pegar aqui de 2020 para cá, que foi assim quando eu ingressei na estética, tinha muita gente, a harmonização facial, a parte injetável da estética ganhou um destaque muito grande. E o que que aconteceu? Foi todo mundo para a harmonização facial, foi todo mundo para o mesmo lado da ilha. Agora a gente está caminhando para um outro viés completamente diferente da estética, que é meio que oposto ao da harmonização facial, né, da parte injetável. E aí o que é que muitos, ou se não a grande maioria dos profissionais estão fazendo? Fazendo a mesma dança para se encaixar nesse lado da ilha. E aí, infelizmente, uma hora ou outra você vai desagradar alguém ou se desagradar. Então, é uma das coisas que eu sempre falo assim, o propósito ele é esse fio condutor, né, que vai conduzir, que vai levar, meio que te intuir a fazer uma coisa que tenha sentido. Sobretudo, você vai precisar encontrar um ponto de destaque em você, no seu trabalho, para você não precisar ficar dançando conforme a música, porque senão você nunca vai encontrar a tal estabilidade no mercado. E aí vem aqueles picos, né? Picos de boom, ora picos de baixa. E aí você, infelizmente, não se encontra e a coisa não acontece, né? Novamente a gente volta para o marco zero. Então, essa parte introdutória, eu queria muito trazer esses três elementos para vocês. Né? Saber se você está ocupando o seu lugar verdadeiramente, se num segundo momento você tem um propósito claro, definido para sustentar as suas escolhas, e aqui a gente chegar nesse marco, que é como a gente vai se destacar, o que que você vai construir para não precisar fazer o que todo mundo está fazendo e meio que o tempo todo se provocar a uma mudança que muitas vezes pode não ter sentido para você, o que você está fazendo. Então é isso, anotem isso porque são insights valiosíssimos que farão vocês pensarem. Eu vou fazer uma pausa só para dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta ou algo aqui para a gente poder discutir. Por enquanto ainda não, Lucas. Pessoal Não, você elogiando está com... aqui. Tô vendo aqui, que na hora que tiver eu Tá, já te posiciono. beleza. Show de bola, meu caro. Tem uma pergunta para fazer para vocês, mais uma. Vocês estão vendo que essa aula está sendo guiada mais por perguntas na maior parte do tempo do que por saberes, né, instituídos. E esse é o segredo da venda. Então vamos entrar no espectro aqui da venda, que eu acho que é o que está todo mundo esperando para acontecer. Vender mais ou vender melhor? E aí vocês podem se colocar como se fosse um time, vender mais ou vender melhor. Anotem aí, interagem no chat, porque isso vai ser importante para a gente. E não existe resposta certa. Não existe um segredo para você vender mais, ter mais receita ou às vezes caminhar no sentido contrário.
Eu, pelo que eu acredito, assim, eu trago para mim que eu prefiro fazer mais com menos. Eu sou do caminho oposto. Então, o vender melhor, às vezes, pode te fazer vender a mesma quantidade que você venderia para 10 pessoas e você vai vender para uma. Então, depende da estratégia, depende do que você deseja para si. Aqui a gente vai aprender a otimizar, a fazer o processo, a jornada de compra, de venda acontecer priorizando a qualidade e não a quantidade. Afinal de contas, todo mundo aqui, aposto que assim como eu, prefere uma agenda lucrativa do que uma agenda cheia. Tô certo ou tô errado? E aí, aqui eu vou entrar em alguns elementos, aqui meio que superficiais, mas importantes. Jogo rápido para que a gente passe por isso, tire o elefante do armário e fale o que precisa ser falado já no início para que se houver algum ranço, algum sentimento a ser expurgado, que isso aconteça agora. A gente vê tanto conteúdo, né, assim, com o avanço da tecnologia, muita coisa que é falada, mas que não é mostrada como deveria. E aí, eu vejo muitas pessoas assim fazendo uma alusão da imagem como sendo um culto, uma coisa muito distorcida da realidade. A verdade é que tudo importa, só que importa na perspectiva que você dá um significado para isso. Então, quando a gente fala de imagem na estética, a gente está o tempo todo. O trabalho da estética é muito visual. E aí, neste contexto, as pessoas criam uma ideia de que a imagem ela precisa ser aquela aquela réplica perfeita da beleza, da indústria da beleza, e não é bem assim que funciona. Se a gente for esmiuçar aqui, a imagem ela tem muito mais a ver com as camadas da imagem. Então, a sua comunicação faz parte da sua imagem. Aquilo que você traz implicitamente, aquilo que não é comunicado de forma verbal, a linguagem corporal também constrói, remonta a ideia da sua imagem. E a imagem visual também, ela é importante, mas ela não define o que você faz, ela não define a sua personalidade, mas ela tem um grande impacto porque se eu comunico alguma coisa através da minha imagem, se isso gera um significado para o outro, isso vai impactar nos resultados que eu tenho. E aí a gente tem inúmeros artigos, aí a gente pode se embasar na ciência para falar sobre isso, porque nós somos movidos, e aqui eu trago um reflexo muito da psicologia. O nosso cérebro tende a se comportar de maneira mais positiva, a se intuir por aquilo que é mais belo. Então, naturalmente, quando a gente tem esse conceito de imagem modulado de maneira intencional, a gente consegue atingir os nossos objetivos mais facilmente. E isso vale para tudo, tanto para a gente quanto para o outro. É um reflexo, é um espelho. Experimente só mudar elementos, incluir é, elementos na sua imagem, na sua comunicação, na sua vida que trazem uma ideia de beleza e sintam os resultados a partir disso. Isso vale para tudo, para o cheiro, para fala, para audição. A gente pode inclusive trabalhar os sentidos de maneira estratégica para construir esse conceito integral de beleza que de maneira estratégica pode fazer muito o nosso negócio acontecer, né? E aqui a gente também pode pensar, né, no aspecto da beleza, para quem tem clínica, para quem trabalha com consultório, a experiência do cliente montada a partir de algo belo, bonito, desde o primeiro contato, não só facilita o processo de venda, mas como de fidelização. E a gente vai falar disso mais para o final. Aqui eu queria só pincelar, tirar esse monstro do armário para que a gente traga a nossa imagem e a ideia do que a gente quer construir ao entorno disso, desse espectro, né, de beleza, de harmonia visual, não só pensando na superficialidade, mas ampliando aqui um comportamento intuitivo e principalmente intencional para aquilo que a gente deseja mostrar e claro, né, fatalmente para
para a nossa intenção, para o nosso comportamento que está voltado para a venda. Aqui eu trouxe dois exemplos assim muito já famosos, mas que quando você vai esmiuçar que a ideia de posicionamento, eu peguei e fui rolando lá o feed dessas pessoas, existe um ponto em comum. A intenção, né? O Igor Alves eu já acompanho há algum tempo e ele tem uma ideia de posicionamento, de beleza, de trazer a beleza, de mostrar, principalmente a beleza, a partir de famosos. O seu posicionamento foi muito desde o início voltado para a parte, para o público de pessoas famosas. Então, isso é algo que estrategicamente traz para a gente a seguinte questão: se eu tenho a intenção de fazer algo, por que não já lutar por isso, fazer isso desde o início? A Nai Pacheco tem técnicas incríveis, tem um posicionamento voltado muito para essa experiência, para essa beleza escultural, né? Isso parte, inclusive, da própria beleza dela, né? Da ideia de beleza que ela quer mostrar. Então, fica esse insight para que vocês possam olhar para o negócio do outro, inclusive, para os parceiros, para o mercado com esse olhar estratégico, ver o que o outro está fazendo, mas assim, nas minúcias, não só no que é mostrado. Então, esse é um grande insight e vale a pena se inspirar. Aqui, eu quero falar sobre uma coisa que é fundamental e que poucas pessoas priorizam: a prospecção e o valor que se tem em uma indicação. Principalmente quem está começando, quem está no início de carreira. Eu vou me citar como exemplo aqui, em alguns momentos, para que a gente torne ainda mais real esse momento de trocas. E eu comecei do zero, assim, eu caí de paraquedas no marketing, eu tive que aprender tudo, todos os processos desde o início. E claro, né, essa construção ela nunca termina, conhecimento nunca se cessa. E aí, quando eu comecei, uma das coisas assim para mim que veio muito clara, de forma muito intuitiva, eu preciso de clientes. E para eu ter clientes, eu preciso de quê? De fazer testes e preciso que alguém me dê a oportunidade, preciso de alguém para me dar a oportunidade. Então, o que que eu fiz? Nesse momento, eu busquei umas três pessoas ali para eu poder trabalhar, para eu poder me aperfeiçoar, para aperfeiçoar meu conhecimento. Aquilo que eu já sabia, coloquei em prática. E aí, o bom trabalho que eu fiz, as boas sacadas que eu fiz no início, essas próprias pessoas me indicaram para outros clientes da estética. Eu estava ali meio que envolto as três pessoas que eu conhecia que me deram a oportunidade foi da estética. Então, esse já é um excelente conselho. Comece, se você está perdido, se você está num ponto de tomar uma decisão no seu negócio, se você sente que é um faz-tudo, estabeleça um combinado de não serei para todo mundo. Eu vou me direcionar primeiramente para um público, para um tipo de dor. Eu vou me colocar enquanto especialista num primeiro momento para eu atingir tal resultado, conquistar tal objetivo, depois eu expando meu leque de atuação para conquistar algo maior. Daí, talvez vocês possam até pensar e dizer assim, mas eu não posso fazer só uma coisa. Não é só fazer uma coisa, mas é ser especialista, é se colocar no mercado como um especialista. Tal qual, se a gente tem uma dor de dente, a gente não vai num clínico geral, a gente vai buscar um dentista, um especialista, talvez ali, né, investigar para resolver aquela dor, mas é o dentista que vai resolver, não vai ser o enfermeiro, não vai ser o clínico geral. Então, isso é muito importante para você modular um posicionamento, inclusive orgânico, no início. Por quê? Enquanto a gente às vezes não é tão conhecido, enquanto a gente está construindo esse cenário de autoridade, fazendo o nosso trabalho, é tão mais importante você começar já tendo uma base
entendendo que esse movimento ele não se cessará, a não ser que você estoure de uma hora para outra e não dependa tanto dessa rede de indicações, mas ela é fundamental para sustentar o seu esse posicionamento, esse comportamento de reforçar aquilo que você faz enquanto especialista e principalmente estando no seu lugar, ocupando aquele lugar ali que de fato você escolheu. Então, aqui a gente tem uma grande chance de vender, de começar a firmar, a modular um comportamento intuitivo, inclusive de venda, porque você vai estar cara a cara com as pessoas que te indicaram e que confiaram no seu trabalho. Então, aqui é muito legal, inclusive, para colher feedback, para já implantar uma cultura de trazer comentários constantes sobre aquilo que mais agradou no trabalho que você executou, para que essa seja a sua estratégia de venda desde o início e principalmente é aqui que você começa a construir a sua arma enquanto especialista. Quando as pessoas te dizem ali, naturalmente, naquilo que você mais acertou, você pode formular uma técnica, pode ter um método que é seu, só seu. Aqui você pode construir um posicionamento muito forte sobre exatamente o que você acertou, trazendo isso como seu solo, como seu chão, e aí você passa mais naturalmente a falar só sobre isso, a trazer esses acertos. É isso que difere muitos bons profissionais em início de carreira ou quando estão nesse processo de é, estagnação e querem dar um salto. Então é legal fazer essa análise, olhar aqui para essa base de clientes, olhar para essa base de pessoas que já te indicaram, é, que se influenciaram, inclusive tomando a decisão de vender o teu negócio. Essa é uma das coisas assim, mais fantásticas que podem acontecer por nós, principalmente empreendedores. Se tem alguém que acredita em você e te vende, você já tem um defensor da sua marca, então isso precisa ser muito valorizado. Implemente essa cultura que os resultados serão assim exponenciais, principalmente a médio e longo prazo. E aí entra, né, quem já tem uma noção de venda, já tem essa noção tanto assim de como se comportar ali, criando estratégias de fidelização, acaba criando programas ali de indicações ainda mais arrojados, ainda mais intensos, para que essa rede se expanda no número aí de maneira, inclusive, mais forte. E aqui um dado importante, né? 85% dos consumidores confiam em informações publicadas por pessoas comuns nas redes sociais. Isso é muito comum, né? Primeira coisa que a gente faz hoje se a gente pede indicação de um profissional, a primeira coisa que a gente faz é qual que é o Instagram dessa pessoa. Então a gente vai lá stalkear aquela pessoa para ver o nível é, de interação que ela tem, o que as pessoas estão dizendo sobre a marca dela. E 75% dos amigos influenciam decisões de compra no momento da verdade. Então, esse é um dado curioso até, mas bastante interessante aqui para que vocês expandam a ideia, pedindo indicações aí para os próprios amigos, para que eles sejam esses reforçadores de decisões suas e dos negócios dos amigos em comum, dessa rede que vai só se proliferando quando a gente as usa estrategicamente. Queria saber se tem alguma dúvida, pergunta até aqui, se a gente pode avançar, já que a gente já entrou aqui no espectro da venda, ou se eu posso seguir aqui com o, o Ô, ritual. Lucas, unanimidade aqui quando você comentou sobre vender mais ou vender melhor, né? Unanimidade Uhum. aqui, vender melhor. E alguns alunos, inclusive, comentando, né, que estão buscando justamente isso e encontrar esse caminho de como vender melhor. Exato. Então vamos lá, um insight aqui valiosíssimo para a gente pegar todo esse gancho, né? A gente já passou, a gente já entendeu que a gente precisa ter aqui, saber qual lugar a gente está ocupando para a gente se valorizar, entender o que a gente quer, se intuindo por um propósito que precisa ser muito claro, tendo em vista que quando eu estou diante de uma outra pessoa, sem eu dizer nada, eu estou comunicando um monte de coisas. Então eu preciso que a minha imagem ela transpareça.
através da minha linguagem verbal e não verbal, eu comunique com exatidão, com o máximo de clareza possível, quais são as minhas intenções. Quando a gente for falar lá de preço lá na frente, essa é uma questão muito importante para a gente, porque entender que as nossas crenças influenciam muito na decisão do outro. Eu não sei se vocês já ouviram no termo osmose, né? Por exemplo, só se eu tiver feito isso por osmose, só se eu tiver falado com você por osmose. Às vezes, a gente transparece muito assim por essa energia invisível a nossa intenção, aquilo que a gente quer. Então, muitas vezes eu tenho inseguranças, eu tenho crenças que são limitantes, né? Mais me travam, me impossibilitam de conquistar algo, eu acabo transmitindo isso para outra pessoa. E por ela perceber através dessa quantidade de gestos e expressões que muitas vezes não está na palavra, mas sim no nosso corpo, na forma como a gente se expressa, eu acabo freando, desacelerando esse processo de convencimento, de persuasão, de intenção positiva daquilo que eu quero. Então acaba tudo se voltando para nós, só que num espectro negativo. Então é muito importante que a gente entenda isso. E aqui, quando a gente entra, né, nesse poder da prospecção, é uma ideia até para a gente poder fazer um exercício que é muito legal. Eu faço nas minhas consultorias, que é de fazer um exercício de pegar 10 pessoas que já consumiram meu serviço em algum momento e mandar para ela assim, fulano, eu estou fazendo aqui uma pesquisa, eu estou fazendo um processo de autodesenvolvimento, uma mentoria e tal, nananã, e a pessoa que está aplicando em mim pediu para que você falasse um pouquinho da experiência que você teve comigo e se você me indicaria e é, se você pudesse nomear aqui 3 pessoas agora, se você se sentiria confortável para isso. Esse é um bom balizador para a gente entender o nível de confiança e segurança que a gente passa e fortalecer essa estratégia de comunicação aqui para entender o quanto a gente está se limitando ou o quanto a gente está aqui no gás e o quanto a gente fala do nosso negócio com propriedade e com esse propósito para que o outro entenda e compre essa mesma ideia. Ficou claro o exercício até aqui? Então vamos seguindo. E criar oportunidades. Nada cai no céu, né, gente? Nada cai do céu, né, gente? Se a gente não batalha, se a gente não levanta, tira a bunda da cadeira, a gente assiste a chuva cair, o sol se colocar e a gente não, de fato, não pesca ali o que a vida está trazendo para a gente enquanto oportunidade. Muitas vezes ela está diante da gente, só que a gente não vê por N motivos. Então, eu acho que esse texto aqui ele ficou, eu colei ele do lugar, colei ele do lugar errado. Mas o criar oportunidades muitas vezes vai exigir de você um poder criativo de olhar para o seu negócio e você se inserir em lugares em que você será notado. Aqui entra, né, muito o incitar, né? Quando a gente está, eu vou usar o exemplo da gravidez, que quando a mulher ela está ali no processo de contração, para ganhar neném, né, precisa a bolsa romper e ela, para entrar em trabalho de parto, ela precisa fazer meio que um esforço para que isso aconteça. Então é mais ou menos disso e muitas vezes a gente tem que se colocar em trabalho de parto no nosso trabalho para criar as oportunidades que a gente deseja e saber quais serão as pessoas de maneira estratégica que a gente vai se conectar. Aqui eu já vou puxar um gancho que muito da venda acontece no relacionamento. Para eu vender, para eu me conectar com alguém, eu preciso me relacionar. Não existe venda sem relacionamento. Não existe venda sem eu estabelecer uma conexão com uma pessoa. Tá, vamos fazer uma pausa aqui, vamos é, se aprofundar nisso, porque talvez esse seja o ponto-chave da aula de hoje e a parte mais importante. É, nós temos comportamentos diferentes diante de cada contexto que a gente está. No trabalho, a gente desenvolve um tipo de comportamento, com os nossos amigos outro, e aqui comportamento não tem a ver
tem a ver e ao mesmo tempo não tem a ver com personalidade. O que manda aqui no comportamento, né, no ambiente que a gente está, é que molda a nossa personalidade. Então, a forma que eu me comporto com os meus amigos, de repente num barzinho, numa social, não vai ser a forma que eu vou me comportar no meu ambiente de trabalho. Então, isso é meio que intuitivo e a gente precisa ter clareza desse comportamento para que isso não afete as nossas, a venda e o relacionamento que a gente está construindo. Um dado interessante: a gente tem exatamente 3 segundos para causar uma primeira impressão, primeira boa impressão. Então, ou você vai com tudo, ou você esquece que não tem nada. Então, assim, antes de mais nada, esqueça tudo que você sabe sobre venda, porque agora é hora da gente turbinar aqui o nosso conhecimento para eu entregar o máximo possível para vocês. Antes de você ter um vendedor no seu negócio, você precisa ser o maior vendedor do seu negócio, porque ninguém vai fazer melhor do que você. Porém, para você ensinar alguém a fazer próximo do que você faz, você precisa ser literalmente assim um entusiasta do seu negócio. Porque se ele não vai fazer melhor do que você, ele precisa ser muito bom naquilo que você delegar, naquilo que você entregar para ele de conhecimento para que ele replique. Então, você é a cara do seu negócio. Você precisa, de fato, dar uma aula do quanto essa pessoa precisa se entregar para o seu negócio. Então, é quase que um casamento você com o seu vendedor. E não tem mágica. Antes de ter qualquer pessoa fazendo por você, você vai precisar ser essa referência. É espelhamento isso. A gente trabalha muito técnicas nesse sentido para educar, para ensinar ao outro a fazer aquilo que a gente quer. E para isso existem várias técnicas, várias camadas aqui de profundidade. Então, caso vocês estejam nesse processo, é legal aí vocês pensarem como criar essa técnica de espelhamento para que o outro reproduza naturalmente aquilo que você faz. É meio que criar um encantamento ali, né? A técnica da sereia. Você vai ter que hipnotizar os seus vendedores para poder fazer isso. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está conectado ali com esse propósito, com essa ideia divina muito profunda do que a gente está querendo fazer. E aqui vem a intenção para tudo. E aí, gente, relacionamento. Antes de eu querer vender, eu preciso criar uma conexão. Não vá vender num primeiro encontro, não vá vender em 20 minutos de conversa. O seu cliente, principalmente a gente está falando de estética, que é um serviço que até o mínimo invasivo é invasivo. Então, você não vá numa primeira consulta de 20 minutos querer forçar uma venda, porque isso você vai bater com os borros na água e vai morrer afogado. Então, seguinte, entenda, crie, incite, movimento de parto aqui fortíssimo, incite um relacionamento genuíno. No marketing, a gente chama de social selling, que é justamente uma relação intencional para que depois a venda nasça, aconteça dessa relação que eu incitei, que eu criei a partir de um movimento intencional. Como que eu faço isso? Assim como se você conhece uma pessoa na balada, quer ficar amiga dela, bateu, né? O santo bateu, incite um movimento, uma relação ali, uma ideia de relação para que haja a intimidade. As coisas só acontecem quando existe esse espaço aberto para a gente se aproximar. Isso é relacionamento. Vamos pegar um exemplo lógico aqui muito claro, né? Conheci uma pessoa hoje. Antes de eu pedi-la em namoro, eu preciso conhecê-la para que eu sinta exatamente quais são os pontos que eu tenho em comum com essa pessoa para saber se eu quero continuar me relacionando com ela. É isso que faz uma relação se aprofundar para que eu tome atitudes mais profundas em relação a ela. Então, este é o caminho da venda. A venda começa aqui. Lembra quando eu disse lá no início, o primeiro slide? Vamos voltar lá. Vamos voltar para o lado da ilha que a gente quer se conectar. Quem é você na fila do pão? O saber quem eu sou me dá a oportunidade de experimentar
a observação e entender quem está próximo, quem está distante, o que está acontecendo, para que se caso eu precisar tomar uma decisão, eu me intue por essa observação. Por que que muitas pessoas patinam na hora de vender? Porque elas estão tão focadas no objetivo, no foco que é a venda, que elas esquecem de observar, inclusive, o comportamento do meu possível cliente. Muitas vezes não sabe nem o que a pessoa falou, porque já quer tanto falar dos benefícios, já quer tanto falar do que tem para vender, que nem prestou atenção naquilo que a pessoa trouxe de queixa. Ou se prestou, já está formulando uma resposta que não sabe nem o que vai falar para criar a empatia no processo de condução dessa conversa. Então, venda é saber sobre se relacionar, como se comportar diante do outro, gerando essa aproximação, esse desejo genuíno que vai sendo estreitado para você poder fazer uma oferta e ser ouvido. Entendam que quem tira pedido não vende. E olha, venda na estética é consultiva. Então, esqueçam, vou trazer um exemplo matemático aqui, vocês fixam na cabeça de vocês. 60, 70% audição, 20% visão e 10% fala. Eu preciso mais escutar do que ver e muito menos falar. A gente fala só quando a gente tiver algo realmente ali importante para fazer um gancho, para fazer um contraponto da fala da outra pessoa e poder amarrar nesse discurso consultivo, empático num primeiro momento. Então, tenho esse número fixo na cabeça de vocês. Primeiro você escuta, depois você fala. Muito se escuta, muito se escuta, muito se escuta, pouco se fala. Não desata a falar, que a chance de dar ruim é muito grande. E aqui um reforço, né? Venda relacionamento. Enquanto você se relaciona, você está criando um espaço de intimidade para poder fazer uma oferta e ser percebido. Como que a gente vende? Chegamos à pergunta de US$ 1 milhão. Vocês perceberam que eu me intuí aqui o tempo todo nesse bate-papo? Claro que, né, trouxe informações aqui relevantes, mas no primeiro momento foram perguntas assim muito provocativas para levar vocês a reflexão e abrir o nosso campo aqui para discutir. Se eu já chegasse aqui falando talvez, venda isso, e nananana, talvez eu não teria a atenção de vocês assim Lucas, tão... Oi? a Mari Matos pediu para você repetir essa porcentagem que você explicou agora, por gentileza. 70%, 60% audição, 20% visão e 10% fala. Isso vai se inverter ao longo do processo. Mas geralmente o primeiro contato que eu tenho com esse possível cliente, eu preciso escutar, ter a atenção ali 100% focada nessa pessoa para que eu consiga fazer as perguntas certas. Aqui é exatamente nesse ponto que eu ia entrar aqui, mas dá para configurar essa porcentagem. Mas entendam que se vocês não souberem conhecer primeiro o terreno da onde vocês estão pisando, a chance de vocês pisarem numa dinamite é muito grande, principalmente nesse início de relação. Então, tenham em vista que vocês podem se colocarem num lugar ali de ouvintes, de consultores, mas somente com os ouvidos e com o campo de visão para entender como essa pessoa está se comportando no primeiro momento. E anotem o máximo de coisas possíveis. E como que a gente vai ouvir se muitas vezes a gente precisa desse relacionamento, né, dessa relação acontecendo? Aqui é que está a mágica. Pergunta, 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 pergunta. Quando eu pergunto, eu abro o meu campo ali de relação com aquela pessoa. E aí, como que a gente vai fazer isso? Esquecendo perguntas fechadas. Por exemplo,
Você está de bom humor hoje? Você veio de carro? Você tem alergia a não sei o quê? Vamos pensar na anamnese, que muitas vezes vocês fazem aí, né, quando estão conhecendo o cliente de vocês. Um conselho, rasguem isso pelo amor de Deus. Rasguem e façam uma anamnese numa conversa com o cliente de vocês, uma conversa informal. Por exemplo, o cliente está lá no seu consultório, na sua clínica, você está conversando com ele, não, fulano, me conta de você. Você é uma pessoa que gosta de atividade física? Como que são os seus hábitos de saúde? A pessoa vai falar, falar, falar e você vai ter todas as respostas sem precisar ficar perguntando. Qual que é a sua altura? Qual que é seu peso? Tem algum problema cardíaco? Tem alguma alergia a tal medicamento? Isso é importante, mas quando a pessoa tiver confiança, segurança em você, ela vai fazer naturalmente, mas não incite isso na pessoa enquanto você está num processo de conhecer, porque você às vezes pode cair num terreno que você não vai saber contornar, principalmente se a pessoa tiver tido um problema e ela tiver dificuldade em falar daquilo. Pode ser que haja um bloqueio e a pessoa desvie daquilo, encerre todas as possibilidades com você e ali você morre na praia. Então é o seguinte, a gente começa com perguntas reflexivas. Por exemplo, fulano, o que que te motivou a buscar fazer um procedimento estético? Fulano, hoje, como você está na sua vida profissional? Está passando por uma transformação, por um movimento de mudança que te motivou a buscar um profissional, a buscar fazer uma transformação, a cuidar da sua pele, da sua estética, investir em você? Então, quanto mais perguntas reflexivas vocês fizerem num primeiro momento, maior será o terreno para explorar o que a pessoa tem a dizer. E ali vocês vão anotando, 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 e sempre mais pergunta. É mesmo, fulano, que interessante e tal. É, você mencionou isso, você mencionou que a sua pele está assim, que a sua vida está passando por essa mudança. O que que mais te incomoda? O que que mais está te motivando além disso? O que que mais está acontecendo para você querer fazer mais, cuidar de si? Então, assim, uma pergunta vai levando a outra nesse encaixe muito natural, que quando você menos perceber, a pessoa está ali te contando a vida dela, abrindo tudo para você sem você nem precisar perguntar. Mas para isso é preciso saber escutar para fazer a pergunta certa. E esqueçam falar. Ali não é o momento quando você está com uma pessoa, uma pessoa, seja virtual ou numa consulta virtual ou presencialmente, ali não é o momento para você ser destaque. Você vai ser destaque no momento que você vestir o seu jaleco e você for ali dar o seu talento para aquela pessoa no que você se propôs a fazer enquanto profissional. Mas enquanto você é um vendedor consultivo, enquanto você é um consultor do seu negócio, ali o seu papel é escutar e fazer as perguntas certas. Esqueçam a vaidade, esqueçam o diploma, esqueçam as especializações, esqueçam principalmente a técnica e foquem na pessoa, porque a gente só vende quando a gente se conecta primeiramente com a pessoa e quando a pessoa se conecta com a gente, com os nossos valores, com a nossa postura, com o nosso comportamento, com aquilo que não está visível aos olhos, que é o que a gente falou ali de linguagem não verbal, e isso é muito claro para outra pessoa. Senta para você ver, vocês podem fazer esse exercício de empatia. Vá conversar com uma pessoa e fique de braço cruzado. Naturalmente, assim, essa pessoa ela vai criar um distanciamento de você e ali ela vai também fechar no campo de visão, cruzando as pernas, desviando os ombros. É muito natural, isso é instintivo, é comportamento meio que animal mesmo, a gente aprende a se defender. Então, postura empática, sempre aberto, coração com coração. Então, essa é uma ótima técnica, inclusive, para vocês criarem empatia. Nunca senta de frente para a pessoa.
sempre paralela, de forma que o coração encontra coração, peito com peito, de forma paralela para que o contato no primeiro momento não seja tão direto e ali você crie essa postura meio que cruzada ali para a pessoa se aconchegar a você de maneira natural. E aí vocês vão criando esse espelhamento de postura, de comportamento. Ah, mas e se eu estiver numa consulta virtual, numa avaliação ali feita pelo computador? Explore o ambiente, iluminação, se puder ficar o mais próximo da câmera e tentando se conectar ali pelos gestos que a pessoa está fazendo esse espelhamento aqui visual, excelente. Contato visual, mas sem focar muito na pessoa e criar ali aquele distanciamento por opressão, né? Então, o caminho é esse: escutar, fazer perguntas certas para poder vender. Evitar principalmente perguntas fechadas, perguntas que as respostas serão sim, não, não sei. Assim você fecha qualquer possibilidade de conversa. Quer fazer um treino? Conversa com um amigo, comece uma conversa com ele já fazendo uma pergunta que o levará a responder de maneira mais profunda, né? Ou ele vai te devolver com outra pergunta, te questionando, e assim você vai incitando esse comportamento de sempre fazer uma pergunta. O diálogo se torna incrivelmente gostoso e ali você descobre, pesca esse poder intuitivo, trabalha a intuição para poder fazer a pergunta certa. Alguma dúvida nessa fase aqui, nessa parte, que ela é muito importante para quem quer modular aí uma estratégia de venda para o próprio negócio. Estou seguindo, não estou seguindo. Já tá, eu já estou assim um tanto atrasado. Vender mais requer saber ouvir mais e fazer as perguntas certas. Esse é o segredo. Se quiserem tirar um print disso aqui, guardem, coloquem como protetor de tela, porque isso é fundamental. E aí, uma pergunta para vocês refletirem. Se você fosse o seu cliente, compraria de si mesmo? Essa é a chave para entender o quanto você está se guiando pela assertividade, por uma condução, principalmente ali de confiança, de segurança no que está fazendo, propósito. Tudo isso influenciará a resposta de vocês. Agora vamos falar de uma coisa, cara, que para mim é assim, é a máxima da máxima de tudo, 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 tudo. É mito do preço, né? E preço é diferente de valor. Então, nas minhas consultorias, né, uma das principais questões que eu trato com os meus clientes é a diferenciação de preço e valor. Quando você tem preço, você está colocando o valor em segundo plano. E aqui existe também o mito do valor, que você tem que ser demais, tem que trazer benefícios para se diferenciar. Na verdade, não. Valor é valor, e quanto mais você se reconhece nesse lugar de especialista, de ter um propósito, de saber o que você faz e os resultados que você entrega, é você quem dita o seu valor. E isso é inquestionável. E sabe o que mais que é muito legal? Inclusive, eu vou trazer um exemplo real aqui para ilustrar essa questão do valor. Semana passada eu fui ao supermercado, fui repor coisas aqui para casa, de uso doméstico, e uma das coisas que eu amo, sou fascinado, é café. Então eu aprendi a degustar café e eu amo tomar um café bom. E aí, curiosamente, eu fui, o primeiro item da lista era o pó de café, fui comprar o café, ele estava exposto no meio do supermercado, e era o mais caro, né? E o café já está pela hora da morte, né? De valor, comparado ao que sempre foi. Ele estava no meio do supermercado, eu fui, olhei assim para um lado, olhei assim para o outro para ver se ele está, o restante, né, das prateleiras, da fileira da prateleira era um pó de café, e não era. Aí rodei o supermercado só para ver a questão de preço das outras marcas, e
o café ele estava assim do outro lado, a fileira do pó de café estava do outro lado do supermercado junto com os pães. E aí comprei, peguei o pó de café, né? Era o que eu queria, era o que estava exposto. E aí me veio a seguinte reflexão. Às vezes, não é quanto custa, é a forma como se está exposta e o lugar que você está. Exatamente. Quem somos nós na fila do pão? Aonde a gente está exposto? Será que a gente está valorizando mesmo o nosso trabalho, a nossa postura, quem a gente é e o que a gente faz? Isso é muito importante, porque às vezes o mais caro é o que a gente quer, só que ele está escondido ou ele não está bem posicionado para ser vendido daquela forma. E muitas vezes a gente acaba focando tanto em vender procedimento que a gente esquece de vender o nosso valor, o nosso saber e conhecimento. Isso não tem preço. Isso pode custar o quanto você quiser, mas você vai precisar sustentar isso a partir de todos esses elementos que a gente falou aqui hoje, porque é isso que diferencia um bom profissional, aliás, um vendedor, de um bom consultor, de uma pessoa que sabe o que está falando e como está falando. Então foquem nisso. Sejam o pó de café mais caro exposto no centro do supermercado e não o que está lá escondidinho. Porque às vezes é o mais barato que precisa estar escondido mesmo. O que tem que ser valorizado é o caro, é o que tem valor, é o gostoso. Nós, enquanto clientes, enquanto vendedores, a gente quer consumir coisa boa. Se você tiver a oportunidade de ter vou usar um exemplo aqui muito extremista, mas que vem a calhar. Se você tivesse a oportunidade agora de comprar, sem olhar o valor, uma Porsche ou um Gol, sem desmerecer o Gol, qual você levaria para casa? Qual experiência te brilharia os olhos? Então, venda é sobre isso. É esse o desejo que a gente precisa incitar na gente para que isso chegue até o outro. E aqui, eu trouxe esse dado, inclusive, da psicologia, é muito legal. Nosso sistema, o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Uma emocional, que é automática, impulsiva e a gente não faz tanto esforço para tal. E a outra, ela vem da atenção, do raciocínio. Ela é mais lenta de ser processada. Geralmente, a gente toma decisão se baseando pela razão. E quando é que a gente compra? Se baseando primeiro pela razão ou pela emoção? Vocês sabem dizer aí? Vamos fazer um teste aqui rapidamente. Está acabando a aula, mas esse aqui é o pulo do gato. Felipe, você que está conduzindo o chat aí, o que que as pessoas estão dizendo? Até então, emoção. Emoção. Certíssimo. Quando a gente pensa demais, a gente acaba tomando, se guiando por essa parte mais lenta que é, é mais analítica, que é mais ponderada, a gente acaba freando o nosso comportamento impulsivo. É como se tivesse o diabinho e o anjo. O anjo é a voz da razão, é aquele que nos protege às vezes de tomar uma decisão impulsiva que vai causar aquele impacto gostoso dentro, que é a famosa dopamina, né? Que é, ai, nossa, fiz isso. Daquele sentimento gostoso, assim, nossa, fiz, me arrependi depois, mas fiz. Então, se eu me guio pelas minhas emoções para tomar uma decisão de compra, eu preciso ser extremamente estratégico para incitar isso na pessoa, principalmente a partir dos sentidos. Então, eu utilizo muito da técnica assim de gerar desejo, principalmente quando eu estou fazendo pergunta, de fazer a pessoa navegar ali por essa mais pelo desejo da vontade de cutucá-la para ela sentir e não pensar. Então isso é muito legal. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem esse olhar, esse ouvido apurado para devolver isso para a pessoa em forma de pergunta, que vai provocar nela uma emoção e não razão. A razão ela vai servir
para eu pegar ali na mão da pessoa e dizer, falando, eu estou nesse processo com você. A gente vai até o final. É, é mais um amparo do que qualquer outra coisa, mas é importante que primeiro eu desperte na pessoa é, emoção e não razão. Opa, fui passar aqui e tirei a câmera. E aqui a gente entra a gente cai num buraco que com certeza talvez vocês me perguntariam isso daqui a pouco. Por que que muitas vezes a objeção assusta? Por que que quando eu estou num processo de negociação e eu estou fazendo tudo certinho, mas o não, ele cria esse buraco que fecha todas as portas? Porque a gente vê um não como uma janela negativa e não como uma janela de possibilidade. Quando a gente ouve um não de alguém, a primeira reação nossa é a do contra-ataque, é o da defesa, né, da autodefesa, e ali a gente fecha todas aquelas janelas que a gente abriu com este poder criativo. Então, a objeção nada mais é do que, pô, peraí, tá faltando algum ponto? Tá faltando algum elemento? O que que será que eu posso fazer mais para criar mais reflexão nessa pessoa e talvez ajudá-la a tomar a decisão? Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa não está tão segura ainda porque essa relação, esse relacionamento ainda não está maduro o suficiente para ele cair sozinho do pé e essa pessoa vir para nossa cesta, vir pro mesmo lado da ilha que a gente está, e a gente precisa incitar, meio que ir lá com um pedaço de pau e cutucar aquela pessoa, mas de maneira também empática, estratégica e sem ser invasiva. E como que eu faço isso? Mais perguntas. Eu vou compreender o que aquela pessoa está me dizendo. Porque às vezes, gente, pode acontecer também nesse processo de a pessoa pode não estar pronta de fato para comprar. Ela pode não ter se identificado com você, isso vai acontecer. Se nem Jesus agradou todo mundo, a gente também tem que entender e aceitar que nós não somos o centro da atenção, não seremos os melhores em tudo e que está tudo bem. Vida que segue, deixa para o próximo e a gente cria, faz essa teia de conexões genuínas, entendendo o que a gente quer. Então, o máximo que eu posso fazer diante de um não obrigado, não deu certo, a minha tentativa, fulano, posso falar com você num outro momento? Eu entendo que talvez aqui não seja o momento para a gente poder fazer negócio, mas eu gostaria muito de falar com você num outro momento. Você me daria essa oportunidade? Novamente uma pergunta. E ali a própria pessoa ela vai te indicar, ela vai trazer para você o que você deseja ouvir. Pode sim, fulano. No momento oportuno você me chama. Quanto tempo, se a gente fosse ensaiar aqui um cenário para isso? 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano? Me fala, quero ouvir de você. Quando eu posso te chamar novamente? Ponto. Encerrei ali. Uma vez que aquela pessoa já esteve comigo, nunca mais essa chama será 100% apagada. Eu só preciso alimentá-la. O que que mais acontece? Na grande maioria das vezes. Vou falar com meu marido, preciso pensar, eu vou fazer as minhas contas, eu preciso pensar no meu orçamento. É aqui que vem as crenças limitantes gritando, porque o cliente ele já percebeu que ali às vezes a gente tem uma certa dificuldade com o dinheiro. E ali, muitas vezes nossa, como que eu passo um orçamento de 10 mil para aquela pessoa? Como que eu faço uma venda? Eu sei que a pessoa precisa gastar 20 mil. Como que eu passo esse orçamento? Entendam que eu, sendo um consultor, eu estou resolvendo um possível problema que aquela pessoa tem. Se eu estou resolvendo, nada mais justo do que aquela pessoa me pagar por isso. Quantas pessoas, né, vocês mesmos, eu, não ficariam felizes se eu tivesse um problema sendo resolvido? Às vezes, a dor que aquela pessoa tem é tão grande que resolver aquilo, para ela, ela pagaria quanto fosse. E a gente só precisa ser esse facilitador nessa jornada criativa de perguntar e saber ouvir, de fazer a pergunta certa, de ter empatia e esse olhar consultivo para construir essa rede, de tomar lá da cá, mas com jeitinho, com aquele abraço gostoso no final,
que aproxima, que conecta. Então, quando o cliente diz, vou pensar e eu te retorno, ok, fulano, eu entendo que para você pensar seja importante neste momento, mas eu estou aqui para ser um facilitador, eu estou aqui para te guiar neste processo de autocuidado, eu estou aqui para te ajudar a recuperar a sua autoestima. E eu entendo também que o preço seja uma coisa importante para você. E é justamente por isso que eu quero entender o que hoje está impossibilitando você de tomar essa decisão agora. Porque se dinheiro é problema, eu tenho a solução. Vamos resolver? O que que ficaria bom para você nesse momento? O que que eu poderia fazer para te ajudar a tomar essa decisão agora? O máximo que a pessoa vai poder falar ou fazer é: nossa, fulano, talvez eu não tenha esse dinheiro todo, esse limite todo no cartão. Ah, fulano, e se? Aí olha a possibilidade vindo. Quanto você tem disponível? E se você passasse tal valor no cartão, fizesse uma parte do seu procedimento, no tempo de recuperação, você já pagou uma parte, a gente pode fazer um boleto, pode fazer um consórcio e assim você cria esse plano de tratamento completo. A gente entra aqui num circuito de tratamento e a gente vai estar sempre junto. Eu faço por você, você faz por mim e a gente inicia essa jornada juntos. Simples. Às vezes, a pessoa ela só precisa ser provocada para refletir sobre a decisão. Às vezes, ela pode não ter tudo, mas ela pode começar. E ela só precisa ser estimulada. E aqui eu já falei aqui, inclusive, da investigação. Caso a resposta seja negativa, aqui preciso pensar, preciso consultar tal fulano, preciso esperar meu cartão virar. Vocês podem estabelecer um prazo de curto médio, tanto no adiamento quanto na investigação, para retornar o contato, caso vocês se sintam mais confortáveis. E aqui, toda essa empatia, ela precisa ser muito bem feita para que vocês não sejam invasivos diante deste diálogo, né, deste processo consultivo. Ok? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Todo mundo comigo? A Fernanda fez aqui um comentário no que você acabou de falar, que geralmente ela coloca validade nos orçamentos que ela realiza. Uhum, Aí nós tivemos a Eliane que comentou antes aqui. Ela falou que quando você estava falando lá atrás sobre a questão do posicionamento da cadeira e tudo mais, que seria o fim uhum. das secretárias e cadeiras, né, de uma em frente para a outra, que mudaria essa ideia Sim, de mesa de avaliação. exatamente. Quanto mais o processo puder ser humanizado, e aqui vai muito do poder criativo, né? Empreender, ter um negócio, é você ser criativo para modular cada estratégia com um tempero único ali, medindo, né? O que precisa ser mais doce, aquilo que precisa ter um pouco mais de punch no sabor, para que você equilibre esses sabores e faça uma dança gostosa ali na cabeça da pessoa, em termos de experiência. Então não tem regra, é testar para validar e fazer acontecer. E os pontos altos aqui, né? Fala, escuta e empatia, né? Tudo vai acontecer nesse sincronismo. Eu falo menos, escuto mais, mas faço as perguntas certas. Eu sou um eterno perguntador, investigador da vida dessa pessoa. Claro que precisa haver, né, no início um distanciamento para que a gente não seja invasivo e às vezes ali distancia o cliente de uma possibilidade, né, de estreitamento de vínculos. Ô, Lucas, uma dúvida que é muito Hum, comum entre as alunas, que inclusive no dia que essa dúvida surgiu no grupo, aí foi já no dia ali que eu te mandei mensagem fazendo esse convite, que é a questão do preço. uhum, E aí nós estávamos no grupo ali de alunos do curso de jato de plasma, e aí começou-se a falar sobre o preço que cada uma cobrava e tudo mais. E aí teve uma uhum, que comentou e falou os valores que cobravam, que era um valor abaixo das outras. E aí veio essa questão do como romper essa barreira para que você consiga valorizar mais o seu trabalho. Porque entra, nós sabemos, uhum. uma série de influências, né? Aí eu comentei lá no Sim, grupo com as meninas que eu mesmo passei por isso,
que eu cobrava valores extremamente baixos em tudo, tanto em procedimento quanto em curso, porque eu tinha essa visão de que eu Uhum. tinha que trabalhar com valores menores para trazer pessoas e ter mais volume e tudo mais. Depois que eu fui aprendendo, estudando, ouvindo conselhos também de pessoas que foram me ajudando ao longo do processo, e fui mudando esse posicionamento para de fato entender, vender melhor, né, e não vender mais. E aí, assim, o que que você poderia dizer ou até mesmo dar de dica para quem hoje enfrenta esse problema? Trabalha ali com Uhum. valores mais baixos, gostaria de aumentar, mas tem que romper essa barreira. Como fazer esse rompimento? O que que você acha? Pois. Aqui a gente está numa zona de perigo, hein? Porque, assim, a percepção de valor, ela é muito singular. Então, eu preciso entender primeiro o quanto eu valho, o que eu entrego para que aquilo se justifique naturalmente. Eu vou citar um exemplo aqui, é muito claro, muito óbvio, mas que ele muito se conecta com a sua pergunta, Felipe. A gente sabe quanto custa entrar numa loja numa Zara, não vou, numa Zara, vou pegar uma mediana, vou trazer um segmento de roupa. E a gente sabe quanto custa entrar numa loja da Chanel, por exemplo. Aqui a gente tem uma, um ponto em comum nas duas lojas, a experiência que se vive. Então, o cliente, ele sai de casa não para comprar um produto ou um serviço. A estética, ela é os dois, né? Ela é um tempo, ela é ao tempo que é um produto, porque eu compro um procedimento estético, um tratamento, ela também é um serviço que é executado por um profissional. Então, quando eu escolho ir até uma pessoa e não outra, e ali existe essa diferença de valores, eu preciso entender o que eu estou oferecendo e o que eu estou defendendo para que eu sustente aquele valor. Então, quando a gente vende produto, a gente negligencia a experiência. E muitas vezes o que o cliente quer viver é a experiência. O que importa para ele não é o produto, talvez, mas sim a experiência que ele vai viver. A confiança que aquela pessoa ali transpareceu num primeiro momento é que vai diferenciar e ditar esse valor meio que naturalmente. Então, não tem segredo para você cobrar. Assim como, por exemplo, tem pessoas, né, que vendem um procedimento, o mesmo procedimento, uma vende a 1.000 e a outra vende a 3.000, o que vai sustentar é aquele posicionamento dela e o que ela está entregando, é a embalagem, né? É a experiência ali que envolve o produto que faz com que você naturalmente se destaque. Então, o que eu traria de conselho muito valioso, aposte mais na experiência que você está oferecendo, desfoque um pouco a ideia do que você está vendendo, porque antes de comprar o produto, a pessoa vai comprar você. Então, tudo faz parte da venda. Aquela embalagem bonita, né, que é o visual que eu falei lá no início, com muito cuidado até para não superficializar a ideia de imagem, ela vem muito neste primeiro momento ali. Então, o cliente ele sabe quanto custa o produto, mas ele não sabe quanto vale a experiência. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Então, o foco não deve ser o que você vende, mas sim como você faz. Pergunta da Bruna aqui. E quando a objeção do paciente é dor, medo de realizar o tratamento? Ok, excelente pergunta. A dor ela é muito singular para a pessoa. Então, perguntas que podem ser feitas. Fulano, numa escala de 1 a 10, o quanto a dor ela está ligada a uma questão emocional do que física? Porque às vezes esse medo vem de um possível trauma. Então, ali, você toparia fazer, sei lá, a gente poderia tentar fazer e eu te guiar neste limiar de dor para a gente entender o quanto a gente pode fazer. Você se sentiria confortável nesse sentido? Gostaria de entender mais. Então, a dor, como ela é muito única para cada um, às vezes ela precisa ali entender o que, para onde ela vai guiar esse paciente e não dizer, e não reforçar o que a pessoa é, não quer ouvir. Então, sempre pergunta. Podemos testar?
quero te ouvir, quero te entender. O que que significa dor para você? Da onde vem esse medo? Você já viveu uma experiência negativa com algum profissional? Me conta mais sobre isso, porque daí você vai cavar, vai desenterrar possíveis experiências e traumas em relação a ao que a pessoa viveu. E vai poder conduzi-la, guiá-la ali por um lugar de segurança e confiança, fazendo o procedimento da maneira mais adequada para essa pessoa. Alguma outra pergunta? Foi respondido? Nós tivemos outra da Bruna aqui, que é o meio local também dita o valor, por exemplo, se é bairro, se é centro, isso também Pode, dita o valor. pode influenciar. A, a, a localização, ela é um ponto importante, mas ela não define. Aí vai muito da experiência que você oferece. Às vezes pode ser um local não tão bom, mas a clínica, o espaço ali é algo aconchegante, é bonito, e, e ali, né, nesse processo de convencimento, no processo de pré-venda, né, que a gente chama, o cliente ele já te comprou, então o local ele não vai influenciar. Mas o bairro, dependendo, ele pode ser um ponto dificultador, eu diria, não no sentido de preço, mas de acesso para a pessoa, porque considerando limitadores, né, às vezes como trânsito, como distância, como meios de chegar, isso pode ser uma barreira para a pessoa ali no primeiro momento, né, que pode ser um dificultador, mas não digo que limitador. Agora, por enquanto, tá tranquilo aqui. Beleza. E por fim, assim, queria encerrar de fato, né? A gente passou por todos os quebra-molas aqui do processo de venda, e a venda, ela continua depois que você vende. Muita gente negligencia o processo de pós-venda, acaba esquecendo esse cliente na gaveta, e aí mora uma grande cartada que é muito mais fácil eu vender para quem já comprou de mim do que eu vender para um cliente novo. Então, a busca incessante e viciante pelo cliente novo, às vezes camufla todo o potencial de venda que a gente tem dentro do nosso negócio. Então, quando eu vendo para uma pessoa, já existe todo esse processo de confiança estabelecido, de segurança instaurado, e ali eu consigo vender outros produtos ou aumentar o meu potencial de venda para aquela pessoa e fazer ela se tornar um cliente recorrente. Então, não se esqueçam disso. A venda precisa continuar. O cliente que entrou no seu funil, ele está na sua empresa, ele precisa ser alimentado o tempo todo ali para que essa relação seja mantida. É como pensar num jardim. Plantei uma rosa. Se eu não rego, se eu não alimento ali, essa relação, essa rosa vai morrer por falta de nutrientes. É isso que acontece quando a gente deixa uma relação esquecida na gaveta. Maravilha. Ô, Lucas, nós temos mais uma aqui, que é da Uhum, Fernanda. Ela comentou o seguinte: às vezes no pós-venda você não obtém resposta, mesmo ela uhum. tendo gostado muito do seu trabalho. O que fazer? E estratégia. Geralmente a gente precisa implementar pelo menos 5 estratégias de pós-venda: rede social, mensagem, WhatsApp, e-mail marketing, e-mail de remarketing, na verdade, para que a pessoa ela seja provocada o tempo todo. Promoções, principalmente em datas comemorativas, por isso a importância de você conhecer o seu cliente, conhecer muito bem quais são os hábitos que ele tem, os lugares que ele frequenta, o que ele consome, consome de roupa, de comida, de tudo, porque assim você consegue personalizar e até, eu diria, customizar uma experiência voltada para ele, de recompra. Então, por exemplo, quando eu sei
que o meu cliente faz aniversário em março, eu posso criar uma estratégia ali, por exemplo, utilizando a estação, utilizando um restaurante preferido dele para estimulá-lo a fazer um procedimento, um novo procedimento estético comigo, ou um novo tratamento, né? Então, por isso a importância de fazer esse processo de venda muito redondinho, ter todas essas informações muito bem armazenadas para que a minha fala seja sempre voltada para ele e em diversos canais de comunicação. E muitas vezes ele pode não responder numa primeira tentativa, mas uma vez que eu tenho o meu contato, fazendo isso com genuinidade, esse processo ele acontece em algum momento. Principalmente porque a parte mais difícil ela já foi feita, que foi lá no início, da segurança, da confiança, né? Então é saber fazer e fazer com frequência. Essa questão do posicionamento que você comentou e em aspectos gerais, eu posso citar assim, até por experiência minha, que eu comentei um pouco com o pessoal no grupo, e quero abrir um pouco mais aqui também essa questão. Dentre vários aspectos que eu tive que vencer, pensando aí, tanto na parte clínica quanto na parte de cursos também, uma delas foi essa questão de preço, e eu tive uma virada de chave muito grande justamente quando um professor meu, que já atua na área há muitos anos, conversou sobre isso comigo. Uhum. Ele falou, Felipe, eu conversei com ele, falei, nossa, eu atendo muito paciente, chego na clínica 7 horas da manhã, às vezes saio de lá 9 horas da noite, e no final do mês ali eu não consigo um rendimento bom, e conversei com ele ali, e falou, Felipe, você tem que aumentar os seus preços. E aí na época, a clínica era no interior, e eu falei com ele, nossa, mas a cidade onde eu moro, o pessoal não vai ter condição de pagar mais pelo tratamento, não vou conseguir os pacientes. E ele falou para mim o seguinte, ele falou, Felipe, essa questão de preço é uma barreira que assim, você tem que romper. Uma vez que você romper, aí você já não volta, mas você tem que Uhum. romper. E aí eu fiz todo um Uhum. trabalho ali de mudança dos valores do tratamento e foi complicado porque assim, no momento o pessoal sumiu, né? A clientela sumiu. E o pessoal questionando o preço, e foi assim, um primeiro mês com uma baixa imensa, o segundo mês com uma baixa muito grande também, aparecia uma pessoa ou outra, mas assim, uma baixa muito grande. Aí o que que eu percebi? Os comerciantes da região já começaram a procurar, e não o público em geral. Aí já veio o dono de uma Uhum. loja de roupa, já veio a dona de uma loja de fotografia que tinha lá, ou seja, o público começou a mudar. E aí, do Uhum. terceiro mês em diante, já deu uma melhorada, e depois, graças a Deus, as coisas melhoraram até que que minha esposa e eu conseguimos voltar para BH. Só que entrou toda uma questão de posicionamento além disso. Como era uma cidade pequena, eu coloquei anúncio no jornal, e aí já trouxe uma credibilidade maior, porque o jornal trazia essa credibilidade. Eu fiz uma entrevista para o jornal local, que isso trazia, até mesmo aqueles carros de som que andam na rua, que para mim era uma questão inimaginável, mas ali fazia diferença. Ali, Uhum. naquele momento, isso era o quê? Acho que 2019, ali fazia diferença, porque as empresas maiores faziam com um carro de som específico lá, com uma forma específica, que era um cara de uma rádio que tinha lá, enfim. Eu fui buscar aquilo que poderia trabalhar a questão do posicionamento. E além disso, ao longo do tempo, veio toda uma mudança de posicionamento pessoal também, porque as Uhum. pessoas elogiam muito, né, e falam, Felipe, nossa, você é tão jovem, com tanto sucesso, nossa, muito bom, queria, ser inteligente assim, e outras coisas que as pessoas falam, e eu sempre comento, né, tem seus pós e tem seus contra. Um dos contra é você imaginar que quando nós falamos de curso, de rede social, a maioria dos profissionais ou me conhece ou pelo menos já ouviu falar de mim. Se não ouviu falar de Uhum. mim, vai jogar no Google, no YouTube, no Instagram, vai ver meu trabalho e pronto. Você já tem uma autoridade prévia construída pelo conteúdo que eu Uhum. compartilho. Na clínica, não. Na clínica, você tem ali, às vezes, uma pessoa de 40, 50, 60 anos chegando e se deparando comigo com essa cara de menino, que vai se manter por muitos anos, porque o meu irmão é muito mais velho e é assim, o meu pai é muito mais velho também, é assim, é genética. Então, assim, vai se manter assim, se Deus quiser, por muitos anos.
E aí houve uma mudança de posicionamento. Só ir trabalhar de roupa social, e eu detesto usar roupa social, mas só ia trabalhar de rede social, em muitos casos ia de blazer, para mudar justamente essa percepção. Aí eu peguei os meus melhores certificados e coloquei bem do lado ali de onde eu conversava com o paciente, para os meus certificados ficarem ali em destaque. Então, assim, eu montei um ambiente de consultório e adotei uma vestimenta, mesmo não sendo uma vestimenta que eu me identificasse tanto, mas que fez uma diferença muito grande. E aí Uhum, eu vi a percepção das pessoas mudando totalmente. Então, isso que você comentou sobre a valorização, sobre como o profissional tem que se posicionar e tudo mais, é muito real. Só que é uma coisa que muitas vezes uhum, nós não percebemos sozinho. Eu só tive uhum. essa percepção quando eu tive uma pessoa me ajudando, me orientando, me dando dicas e tal. E até hoje, né? Eu tenho muitas pessoas, você mesmo, tem pessoas que me acompanham até hoje e me dão dicas e tudo mais daquilo que eu posso fazer para poder ir melhorando. Então, muitas vezes o profissional ele comete certas coisas que nem vê. Primeira vez que eu fui dar aula na pós-graduação, cara, eu fui de camiseta. Imagina isso, cara. Fui em 2019. Não tinha noção nenhuma. Nenhuma. Depois que foi mudando, foi mudando, foi mudando. Porque era uma camiseta, mas era uma camiseta nova. E na minha cabeça, é roupa nova, então eu vou dar aula com essa roupa nova. E aí, depois que eu fui mudando. Então, é isso. São barreiras que às vezes o profissional tem, mas ele nem percebe às vezes que tem, não consegue identificar o que está travando ele. E aí, quando tem esse Pois é, acompanhamento e busca, né, esse investimento, é uma coisa assim. É uma virada de chave. Uma vez que você vira, você não com volta mais, certeza. mas tem que virar. É, por isso que a gente precisa, ó, quem é você na fila do pão? O que é que você está fazendo? Como que você se percebe? Porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Porque no fim das contas, você é uma empresa, mas na estética, as pessoas vão se referenciar a você. Então, para que haja essa confiança, esse elo genuíno, se a gente não tem essa percepção muito clara, bem definida e intencionalizada, a gente acaba passando despercebido. A gente não cria as oportunidades necessárias para que a gente rompa barreiras que muitas vezes estão ali guardadinhas, porque a gente foi ensinado de tal forma. Então, a gente precisa se provocar o tempo todo a buscar essas mudanças, a romper com ciclos que muitas vezes nos limitam e impedem a gente de conquistar algo, justamente porque a gente é que está se travando, é a gente contra a gente. Então, muitas vezes perdemos oportunidades porque a gente, infelizmente, está com um tapa, com uma venda nos nossos olhos. E é por isso que, para fechar com chave de ouro aqui, considerando inclusive hoje a disponibilidade que eu tenho de agenda, eu disponibilizarei 5 aplicações diagnósticas gratuitas para quem quiser um olhar profissional consultivo que abrace, que acolha, que traga para o mesmo lado da ilha, sem crítica, sem julgamento nesse primeiro momento, para que, às vezes, crie uma oportunidade, entenda o poder dessa intenção para saber se vender apontando a câmera aí para o QR Code ou até me seguindo ali no Instagram, me mandando uma mensagem, não sei se está dando para ver aqui no finalzinho, mas é Rios Lucas, e o QR Code também aponta para a página, me mandando uma mensagem falando que estava aqui na aula do Felipe. Eu vou agendar uma reunião ali diagnóstica para montar um plano de ação gratuito com essa pessoa nesse primeiro momento e a gente desenvolver um trabalho legal ali para reposicionamento de marca, é, com, pegando aqui um pouquinho de tudo que a gente falou na venda, né, e montando esse plano de ação estratégico para que você entre aí no segundo trimestre do ano, sabendo se vender, sabendo se posicionar, sabendo o seu lugar no mercado. Porque para isso, o que muitas pessoas vendem de posicionamento na estética está incoerente, é mentiroso. Dá para vender fazendo com pouco, dá para vender tendo uma agenda lucrativa e não cheia, cansando de trabalhar, cansando de estar ali no limite. Dá para ter uma vida diferente, dá para fazer mais com menos. E
E é isso, gente. Não tenho mais o que dizer. Espero poder ter contribuído de alguma maneira com algum insight, com alguma palavra aqui que tocou o coração de vocês, principalmente antes do cérebro, antes da razão, que isso tenha reverberado aí em, em um conteúdo de transformação e que vocês possam usar, aplicar aí para que a transformação aconteça. Volto e encerro Maravilha. na frase em que eu disse, né? A gente precisa criar oportunidades, senão ela passa por nós despercebida. Maravilha, Lucas. Muito obrigado, muitos elogios aqui no chat pela aula. Foi de fato muito esclarecedora. Pessoal, não perca essa oportunidade. Coloquei no chat aqui também o Instagram do Lucas, Rios Lucas, Lucas com dois Cs, tá? Não perca essa oportunidade, essa análise gratuita aí. Eu podia pegar uma para mim também, né, Lucas? Vamos colocar Mas, 6 aí para você poder fazer uma para mim também. Isso é isso, sempre bora bom para lá. a gente poder analisar os pontos principais ali. Agradeço muito a sua participação, tá? Enriqueceu demais, muitos elogios no chat aqui. Eu vou até tirar um print aqui depois, vou tirar um print aqui para poder te mandar. Vou tirar de todas, não porque são muitas, mas eu vou tirar das principais aqui para poder te mandar. Você consegue ver o chat, não consegue? Eu tô espelhando aqui, não sei se vou até parar de. Fecha a sua apresentação, que acho que você consegue ver o chat aí. Sim, sim. Aí. Ah, muitos comentários. Estou dando uma passada de olho aqui. E a Eliane perguntou, e quanto... Ó, a Eliane fez uma pergunta boa aí para a gente poder fechar. Ó. Aham. Ó, vou te responder com uma frase que eu uso como um lema assim na minha vida. Começar não é um sentimento, é uma decisão. Então, quando a gente começa, o medo ele se transforma em ação. Então, às vezes, você vai precisar só decidir começar e aí o processo ele se engrena naturalmente. Verdade, verdade. Lucas, muito obrigado pela sua Muito participação obrigado, mais uma eu. vez. Deus abençoe imensamente. Já fica aqui o convite para outras oportunidades, para você poder trazer tantos outros assuntos que você domina tão bem aí. Acho que um dos principais gargalos também dos profissionais da área da estética é a questão do, da produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo, muitas pessoas às vezes encaram, principalmente profissionais, nós profissionais da área da saúde, às vezes encaramos a rede social ali como uma área para influenciadores, para jovens, para TikTokers, para quem vai fazer dancinhas, e às vezes temos ali uma certa aversão por desconhecer de fato o poder, né, que a rede social pode ter na vida do profissional e que nós ali podemos construir uma audiência muito significativa sem fazer dancinha, sem fazer nada que Exato. quebre os seus valores, né? Muitas vezes, quando está tendo aí uma notícia, uma coisa reverberando aí nas redes sociais, tem pessoas que me mandam mensagem e falam, professor, você não vai comentar sobre esse caso? E eu falo, não, pessoal, não vou comentar, não tem nada a ver com o meu segmento, ou às vezes tem, mas não me interessa comentar, então, assim, é, é, é questão de fato de posicionamento na rede social, acho que é um bom assunto da gente abordar na próxima aí, para o pessoal poder trabalhar essa questão também. Exato. E o criar conteúdo, né, ele precisa ter essa mesma congruência com o nosso propósito. Quando a gente sabe do que a gente está falando e como a gente quer comunicar isso, o criar se torna mais natural e sai do ombro aqui, ó, de obrigação para leveza. Então a gente tem uma mudança muito grande. Eu mesmo negligenciei criar conteúdo por muito tempo, porque aquilo que eu queria falar não condizia com o meu propósito. E quando a gente entende isso, quando a gente faz com intenção, com esse prazer, sabendo que a gente quer comunicar e para quem, a coisa flui naturalmente. É como andar de bicicleta. Às vezes você leva um escapote ali no início, mas quando você pega o jeito, a coisa flui, engrena e você passa a driblar melhor os obstáculos. Então, tudo é questão de prática, é questão de incitar esse movimento. E aí a Isso aí, gente mais uma pode vez, falar.
Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que está assistindo, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Falei para vocês que o Lucas era fera, que vocês iam que ia agregar demais para vocês aí, e foi de fato excelente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lucas, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui Muito conosco. obrigado. Uma ótima noite, gente. Até Valeu, mais. pessoal. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.